Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha o vídeo com a galera. E o tema de hoje é uma revisão de todos os cordados. Vamos lá preencher essa tabelinha que eu coloquei aqui com algumas características para facilitar o estudo. Essa tabela vai ficar depois completa, preenchida lá no Instagram, @euadorociência. Começando com os peixes cartilaginosos. Primeira característica, o habitat dele. Então aqui, o habitat é aquático. Vive na água. Se ele vive na água, a respiração dele é por brânquias. Certo? A fecundação dos peixes cartilaginosos. Essa é a exceção ali dos peixes. Nesse caso, a fecundação ainda é interna. O ovo. O ovo se desenvolve dentro da mãe, mas sem comunicação. Então, aqui, ó, dentro da mãe. Sem comunicação. Desenvolvimento após o nascimento. Desenvolvimento dos cartilaginosos é direto. Ou seja, o filhotinho é igual ao adulto, porém miniatura. Temperatura do corpo. Esses animais ainda não conseguem manter a temperatura constante. Então, eles são bacilotérmicos. A pele dos peixes cartilaginosos. Ela é recoberta por escamas. Então, ela é escamosa. E os cuidados com a prole quase não tem. Então, são parciais, até porque o filhote nasce dentro da mãe, mas depois que nasce é cada um por si. Então, são poucos cuidados com a prole. Em relação aos peixes ósseos, habitat aquático também. Vivem na água. Se vivem na água, a respiração também é por brânquias. Fecundação dos peixes ósseos é externa, ou seja, na água, fora da fêmea. O ovo dos peixes ósseos é gelatinoso. Tem uma casquinha lá gelatinosa só para proteger do meio externo. Por que que não tem uma casca rígida? Porque ele não precisa se preocupar com desidratação. Desenvolvimento após o nascimento é indireto, ou seja, o filhote é diferente do adulto. Nesse caso, existe uma fase de larva, fase larval. Temperatura do corpo nos peixes ósseos. Eles também são animais chamados de sangue frio, ou seja, também são bacilotérmicos. Pele dos peixes ósseos também é recoberta por escamas, escamosa. E cuidados nenhum com a prole, não existe. Não tem. Anfíbios. Os anfíbios a gente tem que pensar no filhote e no adulto separadamente, porque os habitats, a forma de respiração é diferente. Então, o habitat dos anfíbios. O filhote é aquático e o adulto é terrestre. Porém, a gente não pode esquecer que é um terrestre úmido, tem que ser próximo da água. Por quê? Porque a reprodução dele é dependente de água. Respiração do filhote, como ele está na água, é por brânquias. E o adulto, como ele já está na terra, é por pulmões. Mas é um pulmão bem meia boca, então ele compensa com a pele. Pulmões mais pele para respirar fora da água o anfíbio. Fecundação ainda é externa, ou seja, na água. Como eu disse para vocês, eles precisam viver num terrestre
úmido, vou pôr aqui um mu de úmido, porque a fecundação é na água. E o ovo? Como o ovo está na água, também não corre risco de desidratação, é gelatinoso também. Desenvolvimento após o nascimento dos anfíbios. Indireto. É nítida a diferença entre o filhote e o adulto de um sapo, né? O girino não tem nada a ver com o sapo adulto. Nesse caso, o filhote é diferente do adulto. Existe a fase larval, que é o girino. Temperatura do corpo. O sapo também não consegue manter a temperatura constante. Ele é de sangue frio, ou seja, pecilotérmico. A temperatura muda de acordo com o ambiente. E a pele do anfíbio? Ela é bastante fina, úmida e vascularizada. Por quê? Porque o anfíbio utiliza a sua pele para respirar. E os vasos sanguíneos da pele facilitam ali as trocas gasosas. E os cuidados com a prole também não existe. Não tem. As fêmeas jogam seus óvulos na água, o macho joga o espermatozoide e vai cada um para um canto. Não existe cuidado com os filhotes. Répteis, jacarés, tartarugas, cobras. O habitat deles, praticamente terrestre. Com exceção das tartarugas marinhas que se locomovem pela água, mas elas são terrestres. Respiração. Se é terrestre, a respiração é por pulmões, pulmonar. 100% eficientes esses pulmões. Diferente do anfíbio, que é bem meia boca, não consegue usar só o pulmão para respiração, por isso que compensa com a pele. Nos répteis não. Não usa mais a pele para respiração, apenas os pulmões. Fecundação dos répteis. Interna. Vai ocorrer dentro da fêmea, com o surgimento do órgão copulatório, o pênis dos machos. Ovo dos répteis. Animal terrestre, o ovo fica fora da água. Então, ele apresenta uma casca rígida. Então, ovo com casca rígida. E essa casca vai proteger o embrião da desidratação. O animal terrestre tem essa característica. Precisa pensar em mecanismos de evitar a desidratação. Porque se ele entrar em desidratação, ele morre. Desenvolvimento após o nascimento. Então, os filhotes dos répteis são adultos em miniatura. Então, eles têm um desenvolvimento direto. Ou seja, o filhote é igual ao adulto, porém uma miniatura. Temperatura corpórea. Os répteis também são animais de sangue frio, ou seja, são pecilotérmicos também. Sangue frio. Pele dos répteis. Seca, grossa, escamosa e queratinizada. Para quê? Para evitar desidratação. Vou por aqui, ó. Seca, grossa e praticamente impermeável. Devido à presença da queratina. Então, não tem mais risco de desidratar graças a essa proteína. E os cuidados com a prole já existem parciais, porque a fêmea se preocupa em fazer um ninho. Ela não cuida depois do nascimento, ela só pensa no ninho. Então, a gente pode colocar aqui, ó, cuidados parciais, somente produção do ninho. Depois que nasce, é cada um por si. Continuando a evolução aqui. As aves. Hábito também terrestre. Com exceção das aves que voam, mas elas continuam sendo terrestres. Só tem essa característica de voar. Respiração continua sendo pulmonar. Pulmões. Também pulmões 100% eficientes, né? Ele já melhorou aqui, melhorou, continua. Fecundação das aves, também interna. Por enquanto a gente não viu nenhuma alteração. Os ovos, também com casca rígida. Desenvolvimento do filhote após o nascimento, também direto. Né? O filhote é idêntico ao adulto, porém miniatura. Aqui muda. Então, as aves
fazem parte do primeiro grupo de cordados capazes de manter a temperatura do corpo constante. Então, eles são homeotérmicos, também chamados de animais de sangue quente. A pele das aves, seca também e recoberta por penas. E qual é a função da pena? Protege a pele contra agentes infecciosos, ajuda no voo para as aves que voam e principalmente a manutenção da temperatura do corpo. E os cuidados com a prole, praticamente totais. Totais, mas 99%. Somente porque não existe comunicação da mãe com o filhote durante o desenvolvimento embrionário. Isso só vai aparecer nos mamíferos, que é o último grupo. Então, os mamíferos também terrestres, respiração por pulmões, também, aqui foi efetivo, funcionou, continua. Fecundação também interna. E o ovo? O mamífero bota ovo? Esquece o ornitorrinco e a equidna, que são casos à parte, mas no geral não bota ovo. O ovo, entre aspas, do mamífero fica dentro da mãe. Então, é dentro da mãe com comunicação, via placenta e cordão. Então, com comunicação. Placenta mais cordão umbilical. A mãe já envia nutrientes via sangue pela placenta e pelo cordão. Desenvolvimento pós-nascimento também é do tipo direto. O bebê do mamífero é idêntico ao adulto, porém miniatura. Temperatura corpórea, assim como as aves, homeotérmicos, ou seja, mantém temperatura do corpo constante. E essa característica, aqui tanto das aves quanto dos mamíferos, permitem conquistar todo tipo de ambiente do planeta, seja ele congelado ou seja ele muito quente. A pele dos mamíferos, recoberta por pelos, e tem algumas glândulas, né? E tem glândulas. No caso, as sudoríparas, que auxiliam na homeotermia, da manutenção da temperatura corpórea, e a glândula mamária, que vai produzir uma secreção, que é o leite, e vai servir de alimento para o filhote assim que ele nasce. Mais uma pequena fase da vida, não é a vida toda. E os cuidados com a prole são totais 100%. Por quê? Porque tem comunicação da mãe com o filhote no desenvolvimento embrionário, tem os cuidados com a amamentação após o nascimento, auxilia no filhote a andar, a buscar alimento depois que ele cresce, para poder seguir a sua vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Se gostou, deixa o like aí pra mim, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, corre no Instagram que essa tabela vai ficar lá, e até a próxima aula.